Bolsa de Chicago, alta e baixa do dólar, mercado financeiro, acordos entre potências mundiais, entre blocos comerciais, entre continentes, Estados Unidos, China, Brasil. O que tudo isso influencia na vida do produtor rural, no campo, na lida, na lavoura e cuidando do seu pasto, cuidando do seu gado. Este é o tema do Norte Agropecuário TV de hoje. E para discutir este assunto, nós temos o privilégio, a satisfação de receber um dos maiores conhecedores do assunto no Brasil, que é o professor Rodrigo Gomes Alexandre de Oliveira, com experiência inclusive em Bolsa de Chicago, mercado financeiro, é pecuarista, consultor na área do agronegócio. Professor, muito obrigado por sua participação e antes do início dessa nossa entrevista, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de tempo, estar falando conosco aqui na TV Norte Agropecuário e dizer àqueles que nos acompanham que todas as medidas de segurança, de saúde foram tomadas para que realizássemos essa entrevista presencial. Máscaras nós tiramos apenas minutos antes aqui do início da entrevista. E toda a equipe também aqui já está toda protegida e seguindo os critérios de saúde. Dito isso, professor, muito obrigado por sua participação e gostaria que o senhor, no começo dessa entrevista, pudesse se apresentar um pouco sobre a sua experiência em Chicago, como foi, e a vida dedicada à consultoria, à pecuária e ao agronegócio em si. Muito obrigado por sua participação. Excelente, eu que agradeço, para mim é satisfação estar conversando com vocês. Eu acompanho o programa, acho o programa excepcional, como fonte de conhecimento para o produtor rural brasileiro. Eu iniciei minha carreira no Sistema Financeiro Nacional há muito tempo, né? Comecei na década de 90, na realidade, início da década de 90. Né? E a pecuária, por incrível que pareça, foi logo em seguida, em 92. Né? Eu iniciei na pecuária com a marca de gado do meu sogro, em Sertanópolis, ali do lado de Londrina, né? No Paraná, da onde eu sou natural. E daí em 92 eu já registrei a minha primeira marca de gado. Né? Com relação ao sistema financeiro, eu atuo nele desde 90, então já estou indo já para meus 30 e poucos anos de sistema financeiro. E na minha passagem por uma multinacional do ramo do agronegócio, mais exato na área de biotecnologia, foi aonde eu comecei a me enveredar para o mercado de derivativos agrícolas. Isso também na década de 90, no final da década de 90, na realidade em 98. Né? Então as primeiras operações de mercado financeiro com derivativos agrícolas no Brasil para o produtor rural foi feito por mim e por minha equipe nessa época, em 98. E depois disso me apaixonei por esse setor e acabei me aprofundando, desenvolvendo inclusive pesquisa científica nessa área. E tive a chance, a grata chance de ter morado nos Estados Unidos por muito tempo, onde inclusive trabalhei em Chicago, na Bolsa de Chicago. Ainda tenho contato com uma das maiores corretoras de Chicago, a qual eu fiz parte, e mantenho contato com eles diariamente. E hoje, como o mundo globalizado, a questão da Ásia é um negócio extremamente importante para os mercados financeiros, essa corretora a qual eu trabalhei, hoje ela tem um escritório em Singapura. Então, na realidade, é interessante porque eu vivo a Bolsa de Chicago 24 horas, literalmente. Porque na madrugada eu faço reunião com Singapura, né? E no período da manhã eu faço as reuniões com Chicago. Então é um negócio bem interessante e é absurdamente importante isso, Cristiano, que você está trazendo. Porque, na realidade, a Bolsa de Chicago nada mais é do que um ponto onde os atores mundiais, sendo eles produtores, indústrias, fundos de investimento, bancos de investimento, eles podem fazer a proteção de preço. Na realidade, a Bolsa de Chicago, qualquer bolsa de mercadoria e de futuros, elas foram criadas com o intuito de trazer segurança para os atores. Né? Então, por exemplo, eu não tenho certeza qual vai ser o preço futuro da soja, do farelo, do boi gordo, do milho, do que quer que seja. Você pode comprar ou vender posições e segurar aquele preço. Né? É claro que para você fazer isso você tem que ter conhecimento, porque é um negócio de risco. Né? Por isso que eu sempre comento, principalmente
quando a gente fala a respeito de produtor rural, que a melhor saída para ele gerenciar preço, não é o mercado de futuros seco. Para ele, a melhor opção é o mercado de opções sobre futuros. Ele compra uma opção de vender ou de comprar determinado derivativo no futuro, mas ele não é obrigado a fazer isso. Então, esses são alguns cuidados que eu digo que o produtor ele precisa tomar, mas é um mercado excepcional, é um mercado excepcional. E por causa da minha passagem por Chicago e por ter trabalhado diretamente nessa, que é uma das maiores corretoras do mundo, hoje eu tenho a satisfação de ser o presidente do Global Grain para a América Latina, que é o maior evento de grãos do mundo, onde todos os atores mundiais, os maiores exportadores, os maiores traders, as maiores indústrias, elas se reúnem todos os anos em 4 lugares do mundo, né? Na América Latina, por motivos óbvios, já que a maior produção do mundo está aqui, né? Quando a gente junta Brasil e Argentina, não tem como comparar a nossa produção com a dos outros países. Então a América Latina é extremamente importante. Aí você tem a Global Grain em Genebra, na Suíça, que é para onde uma grande parte dos traders mudaram os seus escritórios centrais. Aí nós temos o Global Grain Oriente Médio, por motivos óbvios, porque são grandes consumidores e fazem o comércio, né, entre as Américas e a Ásia. E nós temos também o Global Grain em Singapura, que hoje é um grande centro financeiro, né? E para o Global Grain América Latina, eu sou presidente do evento a convite e pedido da Bolsa de Chicago, que é o maior patrocinador do evento. Com todo esse currículo, com toda essa experiência, gostaria que o senhor falasse, professor, para não só os produtores, mas para muitos outros espectadores que acompanham o trabalho do Norte Agropecuário, que não são do segmento do agronegócio, mas de outros segmentos produtivos e comerciais, o que tudo isso que nós falamos no começo impacta na vida do produtor? Toda essa oscilação de mercado, tudo isso, ele atinge de que forma o trabalho do dia a dia do campo? Essa é uma pergunta muito interessante pelo seguinte, na realidade, com a globalização, principalmente do comércio, e com a entrada da China vários anos atrás, na Organização Mundial do Comércio, onde ela teve acesso a esses mercados mundiais, o mundo, como a gente conhecia anteriormente, ele deixou de existir. Então, hoje, um movimento da China ou dos Estados Unidos traz impacto direto ao produtor de soja brasileiro, né? Isso daí não resta a menor dúvida. Então, por exemplo, o que a gente está percebendo hoje? Enquanto o dólar estava com um patamar extremamente elevado, né? O dólar estava muito mais valorizado do que o real, era absurdamente mais barato vir comprar soja no Brasil. Tá? Então foi isso que aconteceu agora, nesse ano principalmente, né? Dólar chegando até 5,87, 5,90, que foi o maior preço algumas semanas atrás. A soja brasileira ela se tornou absurdamente barata em dólar, né? Então isso fez com que a China viesse comprar a sua soja aqui. O governo norte-americano ele está tentando de todas as maneiras desvalorizar o dólar. Por quê? Para poder trazer o patamar de preço da soja norte-americana a um patamar aceitável. E uma coisa a gente precisa ter em mente, o produtor brasileiro principalmente. Preço por preço, se o preço da soja nos Estados Unidos e o preço da soja no Brasil tiver exatamente igual, ou a soja americana tiver um pouquinho mais caro, o mundo vai buscar soja nos Estados Unidos. Por um motivo muito simples. Primeiro lugar, logística. Logística norte-americana não se compara com a logística brasileira. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Um outro ponto que a gente não pode esquecer. O comércio é uma via de mão dupla, né? Então, todo e qualquer país que compra produtos norte-americanos também tem um interesse muito grande no mercado norte-americano, que é um grande consumidor de absolutamente tudo. Então, o que acontece? É extremamente importante que os governos federais, e daí agora eu estou falando especificamente do Brasil, ele tenha essa consciência que se nós quisermos competir
com os demais produtores mundiais de soja, de milho, de carne, de etanol, do que quer que seja que a gente produz bastante, nós precisamos manter relações com esses países. Então nós, como produtor e como exportador de alimentos, nós não podemos de maneira nenhuma entrar numa guerra comercial ou tomar parte de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Nós não podemos fazer isso. Tem que deixar eles brigarem e, na medida do possível, na realidade, chamar a China para conversar e falar, ó, do ponto de vista da segurança alimentar, você pode contar com a gente. Tá? Então, essas são coisas que a gente tem que levar em consideração. Um dólar elevado é extremamente interessante para o Brasil como exportador, mas ele, ao mesmo tempo, impacta os insumos, né? Porque a absoluta maioria dos insumos, principalmente na área de grãos, ele é importado. Adubo é importado. Defensivo agrícola é importado. Alguns defensivos são produzidos aqui no Brasil, sim, com matéria-prima importada, né? Então, por exemplo, vamos falar de um glifosato, né? O sal de glifosato, uma parte dele é produzida aqui no Brasil com matéria-prima importada. Então, tudo isso aí acaba impactando. Então, esse equilíbrio econômico é muito interessante. Só que mais importante do que o equilíbrio econômico é a gente garantir mercado para a gente exportar os nossos produtos. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Eu acho que, como governo federal, eu penso que a gente não pode tomar partido da briga. E se for para tomar partido, a gente tem que tomar partido do nosso comprador, porque a gente tem que vender para ele, né? Então essa é uma dica que eu deixo para o governo federal. Gostaria também que o senhor falasse uma outra coisa. Em meio a tudo isso, o produtor tem o seu trabalho no campo, mas ele tem que estar atento a tudo isso que ocorre. Uma consultoria, uma assessoria é vital para que ele possa ter melhor resultado no seu trabalho desenvolvido? Eu acredito que é muito importante ele ter do lado dele um bom consultor, seja consultor agronômico para a questão do plantio, né, para pulverização, para colheita, um consultor na área econômica para ajudar ele a tomar as melhores decisões. Eu acho que é extremamente importante isso daí, por um motivo muito simples. Eu sempre comento em nível mundial que não existe produtor melhor do que o brasileiro. Não tem. Ponto final. Os americanos ficam chateados comigo, a gente tem brigas homéricas nesse sentido. Não tem produtor melhor do que o brasileiro. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, o produtor brasileiro ele é um excelente produtor, mas um péssimo comerciante. Ele tem problemas seríssimos em fechar melhor preço do ano, fechar melhores trocas por insumos e tudo mais, né? E isso é normal. Por exemplo, é a mesma coisa que pedir, por exemplo, eu sou pecuarista e atuo no mercado financeiro. É a mesma coisa que um sojicultor pedir para eu fazer a pulverização para ele. Vai dar tudo errado. Eu não vou conseguir fazer. Eu acho que eu não sei nem ligar um sprayer e sair. Se eu sair, eu vou destruir tudo, tá? Então a gente precisa ter humildade para falar, nisso eu sou bom, nisso eu não sou. E traz alguém para auxiliá-lo, né? Hoje aqui no Brasil, eu presto a consultoria para um único grupo industrial. E presto essa consultoria, nem vejo esse grupo industrial como um cliente, né? Eu vejo ele muito mais como um amigo. E presto essa consultoria exclusivamente para ele, porque eu saí um pouco do mercado para eu poder me dedicar à minha operação, à minha própria operação como trader, né? Porque eu sou um trader profissional, e eu faço isso com um recurso próprio, e também porque eu tenho a minha atividade pecuária, que é aquela atividade que eu pretendo um dia parar. Então hoje eu presto serviço para um único grupo industrial na área da soja, uma esmagadora e uma trade, né? Mas o agricultor ele precisa ter alguém do lado dele para auxiliá-lo, né? Por exemplo, eu auxilio essa trading, né? Esse grupo é um grande grupo. Mas o agricultor ele precisa de alguém também para poder dar esse tipo de serviço, que é a mesma coisa que toda grande trading, todo grande grupo industrial tem um consultor por trás, isso daí não resta a menor dúvida. Então eu penso que o agricultor que não tem tanta informação quanto esses grupos têm, ele precisaria de alguém do lado dele, com certeza. Para explicar agora, professor, o agronegócio ele sustenta a economia brasileira. Os números eles são fantásticos
eles crescem a cada ano, tanto em produção como também em volume financeiro. O senhor disse aqui que o produtor brasileiro, ele é o melhor do mundo, garante aí a alimentação para boa parte do mundo. O que explicar o sucesso desse produtor em meio a um país onde a política tributária ela é muito nociva, a logística é prejudicial, enfim, como explicar no Brasil um resultado do agronegócio tão bom como a gente vê nos últimos anos? Na realidade, uma resposta para isso, eu acho que está na própria essência do povo brasileiro, né? O povo brasileiro, ele é um sobrevivente, né? Ele consegue, em meio a tantas coisas negativas, continuar vivo, continuar sorrindo e continuar acreditando. Então, eu acredito que a fé do povo brasileiro em dias melhores é uma das respostas para isso. A segunda resposta é o seguinte, tem um ditado que fala que a boa lâmina ela é forjada a ferro e fogo, né? E o agricultor brasileiro e o pecuarista brasileiro, ele é dessa maneira também. Ele trabalha nas piores condições imagináveis e possíveis. A época que eu morava nos Estados Unidos, eu lembro, a gente saía de Chicago e chegava em grandes fazendas produtoras de soja, ou em Illinois, ou no Wisconsin, ou em Indiana, que são ali os estados limítrofes, em estradas fenomenais. É um negócio que não faz sentido para nós. Aí, por exemplo, eu atuo com pecuária e tenho parceria num confinamento lá no Mato Grosso. São 800 quilômetros de distância. Para chegar lá, eu rodo 17 horas. 17 horas para chegar no confinamento, né? É um negócio absurdo. Eu mandei foto para os meus amigos lá nos Estados Unidos, mostrando o caminho. Eles falaram que eles nunca fariam uma coisa dessa. Então, na realidade, a capacidade do agricultor brasileiro em trabalhar com situações que são completamente adversas faz com que ele seja tão bom naquilo que ele faz. Porque se ele não conseguir fazer dessa maneira, simplesmente ele não conseguiria sobreviver. Então, o produtor brasileiro ele se vê obrigado a ser melhor do que os outros. Por quê? Porque as nossas condições são completamente adversas. É a mesma coisa, se a gente vai para a Argentina, é a mesma coisa, gente. A condição de produção na Argentina é fenomenal. A coisa mais linda do mundo. O solo é fantástico. O solo é fantástico. A infraestrutura logística é muito boa. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, a gente vê os caminhões levando soja para cima e para baixo e caindo soja, e caindo soja, e caindo soja. A quantidade de produto que a gente perde é um negócio excepcional. Então, eu acho que em primeiro lugar é a fé do povo brasileiro. Em segundo lugar só tem isso para fazer, então eu vou ter que fazer. Aí ele se torna melhor do que os outros. Toda vez que você tem uma série de problemas para você passar, você se torna melhor. Então, por isso que eu falo, o produtor brasileiro não se compara com nenhum. O melhor produtor do mundo de grão e de carne é o brasileiro. Para encerrar, professor, dentro desse assunto ainda, além das questões tributárias e logísticas, o que deveríamos melhorar enquanto país para que o produtor possa produzir mais e melhor? Eu acredito que, por exemplo, um setor tão importante como o setor de produção de alimento e produção de energia, né? Porque até agora a gente só falou em alimento, mas a gente não pode esquecer que com o advento da biotecnologia, nós temos a agricultura também como um grande produtor de energia, né? Então a gente pode falar em etanol, a gente pode falar em coprodução de energia elétrica através da queima do bagaço da cana, que hoje a gente até discute se é tão interessante você queimar o bagaço da cana ou se é mais interessante você tirar o etanol celulósico, né? Porque depois que você terminou de esmagar aquela cana, você ainda tem aquela fibra que na célula dela, na parede celular, você ainda tem etanol ali. E é uma quantidade muito grande. Então eu digo que um setor que produz energia, que produz alimento, deveria ter ou carga tributária zero, ou deveria ter algum tipo de incentivo que viabilizasse mais o negócio. Tá? Não estou falando que, por exemplo,
não é para tratar o produtor rural de uma maneira tão especial ao ponto dele ser uma casta diferente das demais. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, eu, como ex-pesquisador e na área da agroenergia, e vamos falar a respeito da UFT, a UFT foi a primeira universidade do Brasil a ter um mestrado acadêmico de agroenergia no mundo. No mundo. Tanto é, o meu título de mestre foi aqui pela Universidade Federal do Tocantins. Eu me lembro que o dia que eu recebi o meu título de mestre, uma empresa de Praga, na República Tcheca, entrou em contato comigo, falando dentro da área da agroenergia e da economia, já que era a minha área de pesquisa, você hoje é a pessoa mais graduada, porque não existe outro curso, mestre. Então não existia nem doutor, não existia nada nessa área. E a primeira do mundo foi da Universidade Federal do Tocantins. Aonde que eu quero chegar com isso? Nós, produtores rurais, nós estamos inseridos numa questão de segurança nacional, segurança militar. Né? Eu digo que nós estamos inseridos numa questão de segurança militar. Se a gente pensar lá para o futuro, e essa foi uma teoria que eu desenvolvi há muito tempo atrás e acabei não levando ela para frente, que eu discutia o seguinte, o mundo, um dia, uma terceira grande guerra mundial, não vai ser por causa de petróleo, vai ser por causa de terra agricultável. Por quê? Porque na terra agricultável, além de eu fazer o alimento, que é a coisa mais importante do mundo, não é o petróleo, eu ainda faço energia, eu faço etanol. Hoje, por exemplo, existe uma molécula chamada farneseno, que é o biodiesel feito da cana-de-açúcar. É um negócio extremamente interessante. Então, aquela discussão, por exemplo, para os motores de ciclo Otto, que é a gasolina, e o próprio etanol, tudo bem, a agroenergia resolve o problema. Mas e para os motores de ciclo diesel? O farneseno, a agroenergia também já é uma solução. Então, é questão de soberania nacional. Por isso que eu falo, eu gostaria muito que o governo federal voltasse um pouco o olho para o produtor rural, não só porque a gente participa de 25% do PIB, mas amanhã ou depois, quando nós tivermos um problema militar mesmo, em nível mundial, porque acabou comida no mundo, nós temos terra, nós temos tudo, entendeu? Então eu acho que a gente deveria repensar isso daí em nível federal, repensar isso de uma maneira de dar um pouco mais de importância para o produtor rural e facilitar a nossa vida. Entendeu? Facilitar a nossa vida. O pessoal vai lá no supermercado e compra uma carne e não imagina como que é você ter uma vaca, né, ela tem que ser ou coberta ou você faz fertilização in vitro, aí ela leva lá seus 8, 9 meses para desmamar esse animal, depois você leva mais 12 meses para transformar ele de uma desmama em um garrotão, para depois você ainda colocar ele no confinamento durante mais 3 meses e meio. A carne, até chegar para o pessoal comer, gente, eu estou com esse animal lá dentro da fazenda, vou fazer 24 meses. E isso porque eu atuo com terminação intensiva, tá? Que essa não é a realidade da maioria do pessoal, né? O meu ciclo é de 24 meses, porque eu termino precoce. A absoluta maioria termina muito depois, termina um ano depois do que eu termino. Né? Então, nós precisamos levar isso em consideração, com certeza. Realmente é um trabalho muito árduo e os frutos estão aí com os números da nossa cadeia agropecuária. Professor, são muitos assuntos que a gente tem a abordar, mas infelizmente o tempo está se esgotando aqui. Eu gostaria de agradecer pela aula que o senhor nos deu e mais uma vez por participar e colaborar com o norteagropecuario.com.br. Muito obrigado, viu, professor? Não, eu que agradeço. E como eu falei, vocês estão fazendo um serviço para o agronegócio ao trazer conhecimento, não o meu, mas em geral. Eu assisto os programas, leio as reportagens, recebo de vocês através do WhatsApp todas as informações. Nós precisamos de conhecimento. Sem conhecimento, um país não se desenvolve. Então, vocês estão fazendo um trabalho excepcional, só tenho que agradecer e, na realidade, parabenizar vocês. Muito obrigado, professor. Mais detalhes sobre este assunto e outros temas no www.norteagropecuario.com.br.